Olá, irmãos do nosso momento do casamento. Quero ler hoje em Mateus capítulo 12, versículo 25, na parte B, quando Jesus diz: uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Muitas vezes nós olhamos para o casamento e achamos ele muito mais parecido com uma arena de guerra, de dois adversários, de dois competidores, do que uma relação harmoniosa entre duas pessoas. E Jesus está aqui falando sobre uma casa dividida, sobre uma cidade dividida, que é impossível ela sobreviver. E hoje eu quero falar sobre a harmonia no casamento. Quando nós pensamos em harmonia no casamento, três coisas nós temos que levar em conta. Primeiro, nós temos que eliminar da nossa casa todo o ambiente de guerra, todo ambiente de guerra. Eu assisti um filme, 10.000 horas ou 10.000 noites na selva. É a história de um soldado japonês que foi lutar a Segunda Guerra e a guerra já havia acabado. Passaram-se 30 anos e ele, não sabendo que a guerra havia acabado, ele permaneceu na ilha e depois ele foi resgatado e, para surpresa dele, a guerra havia acabado há 30 anos atrás. Muitas vezes nós vivemos como se a guerra não tivesse fim, como se a harmonia do casamento ela tivesse sempre ameaçada. Então nós temos que eliminar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, esse ambiente de guerra que muitas vezes nós mesmos criamos. Sabe aquela sensação de que há uma tensão o tempo todo, que há uma guerra o tempo todo, as armas estão sempre apontadas um para o outro, as pessoas não conseguem desarmar, elas estão sempre na defensiva, né? O cônjuge vai falar alguma coisa, o marido vai dizer alguma coisa, a mulher já está na defensiva, a mulher vai dizer alguma coisa, o marido já está na defensiva. Então, elimine esse ambiente, a guerra acabou, nós não precisamos viver numa disputa acirrada, numa relação conjugal. Então, se a gente quer viver harmonia, nós temos que criar esse ambiente de paz. Um ambiente de paz não é construído com a nossa força de vontade apenas, ele é construído com um fundamento que é Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, onde Jesus está, existe ambiente de harmonia. Então, muitas vezes, a nossa casa, que devia ser um lugar do aconchego, o lugar da paz, o lugar do descanso, acaba se tornando o ambiente mais estressante do planeta. A verdade é que muitos maridos não querem voltar para casa, muitas mulheres preferem que o marido não volte para casa. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente de guerra. Então, baixe a guarda da sua casa, transforme o seu ambiente nesse ambiente de paz, de harmonia, para você poder viver essa vida conjugal harmoniosa. Então, primeira coisa, a gente elimina esse ambiente de guerra e constrói um ambiente de paz. Segundo, nós temos que buscar o mesmo objetivo. Por que a casa fica dividida? Porque a mulher busca uma coisa, o marido busca outra. Então, quando nós éramos crianças e adolescentes e brincávamos de cabo de guerra é a brincadeira mais idiota que existe, porque alguém puxa por lá e você puxa para cá e a gente fica medindo força o tempo todo e acaba, para um ganhar, o outro tem que perder, né? Brincadeira boa, brincadeira saudável é quando todo mundo ganha. Ou quando a gente tem uma disputa que estimula o crescimento, a maturidade, né? A gente aprender a lidar com a vitória, aprender a lidar com a derrota, mas cabo de guerra não. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo forças contrárias no casamento. Os casais perderam o objetivo, o foco, e eles começam a puxar cada um para o seu lado. Então, é preciso ter o mesmo objetivo, ter o mesmo foco, para que a relação dê certo. Eu não estou dizendo que você tem que pensar exatamente como seu marido, até porque nós somos muito diferentes, né? O homem tem uma forma de pensar, a mulher tem outra forma de pensar, mas a nossa divergência, ela não pode se tornar, aliás, as nossas diferenças não podem tornar-se uma divergência, né? Elas têm que culminar numa
convergência. Então, toda a nossa diferença tem que existir a favor da relação. Então, como estão os seus objetivos? Você conhece de fato quais são os objetivos do seu marido? Quais são os propósitos, os alvos da sua esposa? Será que vocês não estão com a casa dividida, cada um puxando por um lado? Então, se vocês estão vivendo isso, não é possível haver harmonia. Então, primeiro, eu crio um ambiente de paz, eu elimino um ambiente de guerra. Segundo, a gente busca o mesmo objetivo. E terceiro, tendo o mesmo compromisso. Às vezes não é difícil ter o mesmo objetivo. Às vezes o difícil é ter o mesmo comprometimento. Então você pode ter o mesmo objetivo que seu cônjuge, vocês podem ter o mesmo foco, mas vocês não têm o mesmo compromisso. Então não adianta. Então tem marido, por exemplo, que a maior parte do salário dele, da renda dele, é em benefício próprio, é as suas coisas. Ele gosta da pesca, ele vai lá, compra um molinete importado, um motor de canoa, enfim, troca o seu carro, mas a boa parte do seu dinheiro não é gasto com a família, é com ele mesmo. Então, ou vice-versa, ou a mulher, a grande parte do salário dela é gasto com ela mesma. Não estou dizendo que não pode gastar, mas é preciso que haja o mesmo tipo de comprometimento. Mesmo tipo de comprometimento não significa necessariamente entrar com a mesma quantidade de dinheiro, mas é ter o mesmo esforço. E às vezes você tem uma mulher comprometida, por exemplo, em melhorar a relação do casamento e o marido não tem nenhum compromisso com isso. É muito comum nos aconselhamentos as mulheres pedirem ajuda, porque elas estão mais comprometidas com o bem-estar do casamento do que os maridos. E também na criação de filhos, é muito natural isso, né? As mulheres muito mais empenhadas do que os homens na educação dos filhos. Os homens têm uma preocupação, mas eles não têm a mesma pegada quando diz respeito à educação, à orientação para os filhos. Então, não adianta ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, se o casal não tem o mesmo comprometimento. Então, é importante que você, marido, esteja tão comprometido com a saúde do seu casamento quanto o seu cônjuge, e vice-versa. Então, fica aí uma dica para vivermos uma harmonia conjugal. Primeiro é construindo esse ambiente de paz e não de guerra. Segundo é tendo o mesmo objetivo, pensando às vezes de maneira diferente, mas mantendo o mesmo foco. E terceiro, tendo o mesmo comprometimento, o mesmo compromisso com a relação. Pai, nos ajude a ter um casamento harmonioso, onde marido e mulher estão comprometidos em construir um ambiente de paz, comprometidos, ó Deus, em ter o mesmo objetivo. Ajuda, Senhor, a vencermos as nossas diferenças, as nossas lutas e a termos, ó Deus, um coração sempre voltado para a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus.